Olá a todos. Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, iremos aprender como cumprir os mandamentos da maneira correta, de acordo com Jesus. Mas antes de começar o estudo de hoje, gostaria de informar a todos vocês que gostam do conteúdo deste canal. Nós temos tido alguns problemas aqui. É de pessoas que falam em particular comigo e dizem: meu irmão, eu estava inscrito no seu canal, mas de repente não estava mais. Eu gostaria de informar aos irmãos que nunca bani alguém neste canal. Temos reclamações também que a plataforma não os notifica do vídeo novo. Meus irmãos, eu, como dono do canal, tenho visto problemas maiores, pois neste canal não importa as trincheiras. Aqui o nosso compromisso é plantar a verdade, e quando você estiver na eternidade, vai agradecer por um dia ter feito parte deste canal. Meus irmãos, temos neste canal 102 vídeos que foram escritos, gravados e editados. E uma coisa garanto a todos vocês: dá um certo trabalho. E o programa de edição que temos aqui é o Filmora 12. Compramos o pacote vitalício só para fazer este trabalho. Cada vídeo tem uma duração entre 10 e 15 minutos e leva aproximadamente 3 horas para editar. Observem que eu nunca falei preço de nada e nunca neste canal pedi qualquer valor. Pelo contrário, faço é investir, porque o nosso objetivo aqui é que vocês sejam beneficiados de uma maneira eterna, alguns ou todos, assim seja a vontade do Senhor. Dito isto, vamos para o nosso estudo, mas como de costume, vamos primeiro ler o texto base de nosso estudo, que é Mateus 5, versículo 17 ao versículo 21, que diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Jesus é bem claro aos seus discípulos no versículo 20 ao dizer que a justiça deles tem que ser maior que a justiça dos escribas e dos fariseus. Eu particularmente acredito que os discípulos ficaram assustados com a declaração de Jesus, mas o que Jesus queria que eles compreendessem era que aquilo que os escribas e fariseus faziam ao ser fiel no dízimo do hortelã ao cominho era conveniente, mas os seus discípulos não poderão ter eles como exemplo, porque eles estavam esquecendo da principal justiça, que é aquela que provém da misericórdia, que é a verdadeira fidelidade. Mas
Para isto, iremos ler Mateus 23, versículo 23, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endre e do comínio, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas? Em outras palavras, o que adianta ser um excelente dizimista a um sistema religioso se você faz vista grossa para a necessidade de teu irmão? Pois, por este motivo, disse Jesus para os seus discípulos que a justiça deles precisava ser maior que a dos escribas e fariseus. Pois, se assim não for, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Como Jesus tinha dito que ele tinha vindo para cumprir os mandamentos, um dos fariseus lhe perguntou, mas para isto, vamos ler Mateus 22, versículo 35 ao versículo 40, que diz: E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tentar cumprir os mandamentos é possível, mas cumprir realmente é impossível. Pois todos os mandamentos têm suas exigências para aqueles que a devem cumprir. Amar a Deus de todo o coração. Para o homem natural, isto é impossível, porque a descendência adâmica é ímpia desde o ventre materno. Não sou eu quem diz, mas a própria Escritura Sagrada. Para isto, iremos ler Salmo 58, versículo 3 e versículo 4, que diz: Alucinam-se os ímpios desde o ventre, andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno de serpente. São como a víbora surda que tem tapado os seus ouvidos. Este é o motivo pelo qual é impossível cumprir os mandamentos sagrados. O homem, desde seu nascimento, é impossibilitado de cumprir todos os mandamentos, mesmo que este homem alcance uma capacidade intelectual e moral ao cumprir alguns destes mandamentos. Mas, infelizmente, cai no principal destes mandamentos, que é amar o Senhor Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento. Pois aqui fica claro que o único que cumpriu isto foi o Senhor Jesus. Porque precisamos receber dele o cumprimento de toda a lei e seus mandamentos. É simplesmente por este motivo. Em Romanos 3, versículo 9 ao versículo 12, que diz: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Meus irmãos e meus amigos, digo-lhe com toda a franqueza: não existe guerra entre o bem e o mal, porque ambos são frutos da mesma árvore. A verdadeira batalha é de ambos, tanto o bem quanto o mal
contra a verdade. O mal já é mal em si mesmo, e o bem, por estar infectado com o mal, por serem fruto da mesma árvore, conflitam-se e o bem torna-se mal. Foi por este motivo que o Filho de Deus se manifestou para separar o bem do mal, cumprindo as Escrituras de acordo com a lei e tornando o bem unicamente um fruto da verdade para aqueles que, através de seu sacrifício, foram desligados da árvore geradora do bem e do mal, para serem frutos unicamente da árvore que gera a vida. Esta é a única maneira de andarmos de acordo com os mandamentos. Assim como nos tornamos pecadores e rebeldes e incapazes de cumprir os mandamentos sagrados por causa da transgressão de Adão, assim também somos justificados através do sacrifício de Cristo na cruz. E quando cremos verdadeiramente nisto, recebemos dele o seu cumprimento de toda a lei e seus mandamentos, para sermos novas criaturas, e só assim é que podemos ser vitoriosos sobre toda a lei e sobre os mandamentos, cumprindo-os através daquele que por misericórdia doou-se voluntariamente para o nosso bem. E é por este motivo que está escrito em Romanos 8, 33 e 34: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui está o verdadeiro cumprimento dos mandamentos. Só podem ser realizados através do sacrifício de Cristo, unicamente pela nova criatura.